Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante esse primeiro trimestre de 2016 estudando as revistas da CPAD com o tema O Final de Todas as Coisas, Esperança e Glória para os Salvos. Nós temos como comentarista desse trimestre o pastor Erinaldo Renovato de Lima, que é pastor presidente ali em Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Hoje estaremos estudando a lição de número 8, com o título A Grande Tribulação. É bom lembrarmos que não é uma tribulação como já foi vivida algum dia. Nós sabemos que o povo de Israel, por exemplo, já passou por várias tribulações e tribulações terríveis. Nós sabemos de Sodoma e Gomorra, do dilúvio. Então tudo isso foram tribulações grandíssimas. Mas aqui diz que nunca houve tribulação tão grande como esta que vai acontecer. No período que se inicia com a vinda de Jesus no arrebatamento e vai desse dia até a vinda de Jesus em glória no final da grande tribulação. Esse período é de 7 anos, 3 anos e meio de paz, de engano de Satanás, e 3 anos e meio finais de guerras do anticristo contra Israel e aqueles que o apoiam Israel, e também dos juízos de Deus derramados sobre a terra. Então aí 7 anos. No final desses 7 anos, Jesus vem em glória, junto com a igreja, e Jesus vai ali na batalha do Armagedon vencer então os exércitos do anticristo, vai aprisionar Satanás por 1000 anos. Então Jesus estará governando, reinando durante 1000 anos. Sobre que povos? Sobre os que saírem dessa grande tribulação vivos. E aí, principalmente, os judeus, que na Bíblia são chamados aí os remanescentes. Essa grande tribulação, no livro de Daniel, é chamada de 70ª semana. Nós estudamos já o livro de Daniel e vimos que Deus parou a contagem daquelas 70 semanas que foram profetizadas a respeito de Israel, que eram 70 semanas de anos. Então, para vir o Messias, né? Então, prometido a eles, e esse reinado desse Messias. Então, veja bem, quando fez 69 semanas de anos, Deus parou, os judeus não receberam Jesus, era para continuar aquela semana, mas eles não receberam Jesus como rei, como filho de Deus. Então, Deus parou a contagem aí na semana 69. Então ficou faltando uma semana só para completar as 70 semanas. A grande tribulação é esta semana que está faltando. Mas será a semana de quê? De juízos de Deus sobre Israel. E acaba que o mundo inteiro sofre por causa disso, porque eles rejeitaram o Messias. Mas no final da grande tribulação eles vão clamar por esse Messias. Vão pedir a Deus, vão clamar a Deus pela vida do Messias, e ele vai descer devagarinho sobre o Monte das Oliveiras. Todo olho verá, a Bíblia diz assim, então todos vão ver as televisões, tudo estarão focando ali, a internet, né? Tudo estará focando ali, e ele então vem, vence os exércitos inimigos na batalha do Armagedon, e começa ali, então, a partir dali, governar sobre Israel durante 1000 anos, como estava tudo já profetizado, como estava já tudo previsto por Deus. Então, todas as promessas de Deus quanto a Israel serão cumpridas durante o milênio. Então, tudo que estava prometido, o território total de Israel eles vão ter, tudo que estava prometido, o reino davídico, aquele reino, Jesus vai governar durante 1000 anos sobre eles, vai fazer ali a ceia com eles,
Tudo que estava já previsto para eles vai acontecer nesse período aí. Então, antes que aconteça esse governo de 1000 anos de Jesus, então esses 7 anos aí são de tribulação. E não só de tribulação, a grande tribulação, a maior tribulação que já aconteceu sobre a face da terra. E ela já começa com o pior juízo que pode existir. O pior juízo que pode existir é o Espírito Santo ser retirado da terra. Veja só, por quê? Quando o Espírito Santo é retirado da terra, então o anticristo assumirá o governo na terra e Satanás estará assumindo o governo das regiões celestes aqui em cima da terra, governando a terra com seus demônios. Será um período tão terrível que as pessoas poderão fazer o que quiserem. Está tudo liberado. É um período que é considerado o pior período da raça humana sobre a face da terra. E o que acontecerá de tão ruim? Além do Espírito Santo sair, o engano tomará de conta das pessoas, a mentira. Satanás se fará passar pelo próprio Cristo e enganará as nações, enganará principalmente Israel. Será o tempo do engano, da mentira. Então o pior juízo que existe é esse, é o Espírito Santo ser retirado da terra, ser retirado das pessoas. Imagine, ainda tem gente por aí acreditando que a igreja vai passar pela grande tribulação. Alguns acreditam que vai passar pela grande tribulação total, outros acreditam que vai passar pela metade da grande tribulação. Mas veja bem, essa metade da grande tribulação é o período de engano de Satanás. É o período que o Espírito Santo é retirado da terra. Como é que alguém pode acreditar que os crentes vão ficar sem o Espírito Santo? Se Jesus disse, eu estou enviando outro Consolador, e ele vai ficar com vocês para sempre. Será que essas pessoas estão chamando Jesus de mentiroso? Porque o Espírito Santo vai ser retirado. Está escrito aí na palavra de Deus que o anticristo, ele nunca assumiu o seu governo na terra. Por quê? Porque tem um que resiste a ele, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo mora, está conosco, é o que Jesus diz lá em João 14, está conosco e ao mesmo tempo está em nós. Nós somos o quê? Templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo na terra. Então ele está conosco e ao mesmo tempo em nós. Então no período da grande tribulação, ele não estará nem com as pessoas e nem dentro das pessoas. Então esse é o grande juízo de Deus. Como é que alguém acredita que Jesus iria fazer isso com a sua noiva? Primeiro, quebrar uma promessa, retirar o Espírito Santo. E segundo, deixar que a noiva fosse enganada. Jamais. E nós temos aí quantas provas, né? Te livrarei do dia da tentação. Nós não somos destinados à ira. Tem tanta coisa explicando sobre isso, né? Nós não vamos passar pela grande tribulação. Nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. Esta é a verdade. As pessoas não estão esperando Jesus voltar. Não estão amando a vinda de Jesus. Eles estão esperando o anticristo aparecer. Veja só que engano terrível. Ao invés de esperar o Salvador, ao invés de esperar a promessa de Deus se cumprir para vir nos buscar, ao invés de estar amando essa vinda de Jesus, as pessoas estão esperando o anticristo aparecer. Por isso que quando surge qualquer coisa aí, a chip, uma marca, não sei o que, as pessoas pensam que já é mesmo de Satanás, que já está acontecendo. Por quê? Porque estão vivendo debaixo de um engano de Satanás. Eu estou lá preocupado com chip, com marca, não sei o que. Isso vai acontecer no segundo período da grande tribulação. O que existe aí para nós sobre isso? Nada. A igreja estará lá no céu nessa época. Eu estou lá preocupado com marca. Quem tem que estar preocupado com marca é quem vai ficar para a grande tribulação por aí. Nós não. Nós somos de Cristo. Nenhuma condenação
há para os que estão em Cristo Jesus. Então, pare de se preocupar com essas coisas. Pare de acreditar em mentiras. Essas igrejas históricas são terríveis. Nunca estudaram corretamente, não conhecem o Espírito Santo, não desejam o Espírito Santo, recusam-se a serem batizados no Espírito Santo, não acreditam na evidência dos dons do Espírito Santo em operação. Coisa incrível. Pessoas que não gostam do Espírito Santo, por incrível que pareça, e ainda querem fazer os outros serem iguais a eles, ensino errado para as pessoas. Eu gostaria de chamar essas pessoas, vão lá onde eu vou pregar, onde eu vou dar ensino, para você ver lá 100 pessoas, 200 pessoas curadas, eu quero ver o que você vai dizer. Que Jesus não cura ainda, que Jesus não faz milagre ainda, que não existe dom do Espírito Santo agora. Eu quero ver, eu desafio você. Me convide para ir na sua igreja, orar pelos enfermos, os doentes. O último lugar que nós estivemos, em Macapá, no Amapá, foram 238 pessoas curadas. Então, eu quero ver. Me convide para ir na sua igreja, já que você não acredita que os dons existem hoje, que são operados hoje. Não acredita na atualidade dos dons espirituais. Me convide, eu estarei aí. E vou orar para os enfermos e os doentes. E você vai ver que Jesus continua curando. Ele continua batizando o Espírito Santo. Ele continua libertando as pessoas. Continua salvando as pessoas. Vamos então à nossa lição. O nosso texto áureo está em Apocalipse 3 e 10, que diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então aqui, uma carta enviada por Jesus através de João à igreja de Filadélfia, e ele considera esta igreja como a melhor das igrejas, das 7 igrejas da Ásia, né? Então ele envia uma mensagem, e ele se agrada dessa igreja, e diz que assim como eles guardaram a palavra de Deus, Deus também os guardará no dia da tentação que virá, ou seja, desses 3 anos e meio iniciais da grande tribulação. Deus está prometendo: eu vou guardar vocês, vou livrar vocês, vou tirar vocês antes disso. É o que diz aí. Qual o noivo que deseja que a noiva passe pelo engano? Então, a promessa é essa: eu tiro vocês antes de acontecer esse período, que aí é o período do engano que vai haver durante a grande tribulação. A verdade prática diz: depois que os crentes em Jesus Cristo tiverem sido arrebatados, a grande tribulação começará na terra. Então veja bem, primeiro acontece o arrebatamento da igreja, que nós já estudamos. Depois que a igreja for arrebatada, vai encontrar com o Senhor nos ares, nós vamos ser transformados. Primeiro sobem aqueles que morreram em Cristo, aqueles que são salvos, são transformados, né? Vão encontrar com o Senhor. E nós vamos encontrar com esses aí nos ares, já transformados também, e vamos subir ao encontro do Senhor. Então esse é o arrebatamento. Depois que aconteceu o arrebatamento, então, aí é que começa aqui na terra. Nós agora já estamos lá em cima. Nós vamos participar lá em cima de quê? Do tribunal de Cristo, das bodas do Cordeiro, ali a ceia das bodas do Cordeiro, né? Então esse período de 7 anos nós estaremos lá em cima, onde? Na Nova Jerusalém. Jesus disse: eu vou preparar lugar, quando estiver pronto eu volto para buscar vocês. Que lugar que ele foi preparar? A Nova Jerusalém. Então ele vem, nos leva, nós estaremos lá no céu. Aqui na terra ninguém estará vendo nada disso. Jesus vem sobre as nuvens e leva a noiva para a Nova Jerusalém. Lá no céu também, aqui na terra ninguém vai ver. Então durante 7 anos estaremos lá. Tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro e tal. E aqui embaixo, então vai começar o quê? No dia que a igreja subir, o Espírito Santo é que conduz a noiva ao noivo. É o Espírito Santo que mora dentro de nós. Ele que conhece cada um. Sabe quem pode subir e quem não pode. Então ele conduz a noiva ao noivo, que é Jesus Cristo. A noiva é a igreja, uma igreja formada
Por qual pessoas? Todos os salvos que estão aí no mundo